aprendermos como lidar com esses rumores, essa loucura aí do dia a dia. Bem-vindos, obrigada. Eu já vou começar, então, todos os sábados. Eu sei que a maioria tá trabalhando, nesse momento não consegue ver o ao vivo, mas para você que vai assistir gravado, fica aqui então o meu recado de que isso aqui é grandioso. Vocês vão crescer sim e muito com essas dicas todas. Olha só, eu já iniciei no capítulo que fala sobre uma programação de 8 semanas. Então, em 8 semanas, a gente vai seguir essa programação aqui de, semana a semana, fazer algo diferente para a gente aprender a lidar com essa atenção plena. Vou deixar gravado, depois vocês repassem para quem achar que deve ouvir isso aqui. Olha só, primeiro que aqui faz a orientação de procurar um lugar mais tranquilo, por isso que eu tô aqui no quarto. E a gente precisa, nem sempre, tá? Isso aqui a gente pratica no dia a dia. Eu vim pra cá pra gente ler e pra depois vocês ouvirem como faz e fazerem no dia a dia. E mindfulness pode ser praticado a qualquer hora do dia. Mas o legal é você captar antes como fazer, a melhor forma de você se descobrir, entender esse melhor momento para você fazer. Não é que tem que ser com a Luciana e junto aqui às 10 todo sábado. Mas olha só, para que serve, essas técnicas de mindfulness? É atenção plena. Eu citei alguns dos benefícios aí no Stories. E eu vou pedir para vocês reservarem esse espaço para vocês, esse tempo para meditar comigo. Porque quando eu faço a sugestão, eu dou as dicas de medita. Vamos fazer o nosso momento. Mulher precisa do seu momento, o momento de você com você mesma. Então, eu até comento, quando eu falo muito disso, eu comento, olha gente, mas eu tenho um momento que é meu. Tem gente que ri, acha engraçado, porque isso pode parecer estranho. Isso é frescura da Luciana, esse negócio de ela com ela, isso é muita frescura. Mas você não sabe o poder que isso tem. Então, para saber, é só fazendo. Se você fizer frequentemente, começar a praticar, eu tenho certeza que vai mudar algo sim na sua vida. Por isso que eu acredito muito nessas técnicas e eu faço. Pode parecer a frescura que for, mas esse aprendizado ele realmente transforma e ajuda muito a gente lidar com as emoções, com os sentimentos nesse mundo, frenético, agitado que nem está. Para nós mulheres que procuramos um pouquinho mais dessa concentração, isso aqui, gente, é para quem realmente fala assim, eu vou testar. Não é que, eu amo fazer isso, Não, você tira um tempo para você. Luciana, mas eu não consigo tirar tempo para mim. Você acha que é fácil? Minha casa é agitada, não dá para achar um horário. À noite, ao dormir, ou cedinho, você acordar primeiro e fazer você com você mesma. Então, são dicas que aqui no próprio livro fala para procurar um lugar tranquilo, mas que durante o dia a dia, se precisar praticar rapidamente, um negócio assim de, nossa, preciso agora respirar melhor, porque eu preciso tolerar essa situação, porque às vezes a gente se encontra em cada situação que a gente tem que aprender a respirar. E eu não sei ensinar a meditar. Então, não é meditar, é uma técnica de mindfulness, de atenção plena, que eu vou ler com vocês todo sábado. Olha só, vou começar aqui. Eu vou ler um trechinho e depois eu leio a técnica de que forma que vai ser aplicada, tá? Porque aqui ensina o tempo todo como que a gente aplica isso. Então, é esse momento mesmo, de nós com nós mesmas. Ó, essa semana, então, a gente vai considerar a semana 1. Vão ser 8, tá? Então, a semana 1, por exemplo, ela vai ajudar a perceber, o nosso piloto automático em funcionamento e encoraja a exploração, o que acontece quando você desperta. Então, é o nosso
vez. Outra meditação mais curta vai ajudá-la a se reconectar com seus sentidos e a comer também com mais atenção. Então, para as mulheres que reclamam, nem sei, nem lembro o que eu comi hoje. Então, isso aqui, você esteja aí, você que está vendo instantaneamente aqui ao vivo ou depois no gravado, que você consiga fazer num tempo seu, você com você mesma, tá? Então, eu vou ler o restante, olha. Na aula 1, que é hoje a primeira aula, embora ambas as práticas sejam bem simples, fornecem a base essencial sobre as quais as outras meditações são também fundamentadas. Então, isso aqui acontece frequentemente quando a gente busca mesmo essas práticas de forma simples e é essencial para nós. Semana 1. Então, vamos lá. Agora eu vou na semana 1 e já vou iniciar a dica de fazer semana 1. Já chama, o nome dela é Acordar para o Piloto Automático. Olha só, tem uma história, conta uma história que não dá tempo de ler, mas eu vou falar com vocês aqui, olha. Alguma vez você ligou o computador para enviar um e-mail e caiu na tentação de responder a outros e-mails? E acabou desligando a máquina uma hora depois sem mandar a mensagem que você pretendia? Você não tinha intenção de fazer isso, mas observe a consequência. Quando voltar a ligar o computador, você continuará tendo que enviar a mesma mensagem que é original. E também terá que checar todas as mensagens novas que chegaram por causa das respostas que você enviou. Quando isso acontece, você pode achar que está fazendo um bom trabalho, colocando ordem na casa, mas o que realmente você fez foi acelerar o seu sistema. A atenção plena não diz, não envie e-mails, mas pode lembrá-la de se conectar com a sua voz interna e indagar-se. Era mesmo isso aqui? Era mesmo o que eu pretendia fazer? Quem aqui já parou e já pensou assim, nossa, mas isso aqui é o que eu pretendia fazer? Será que eu vim fazer o que aqui? A gente tem muito disso, né? Então, ensinar a gente mesma a se perguntar de o que mesmo que eu vim fazer aqui? Qual era mesmo a minha intenção? Começar esse trabalho aqui que eu comecei agora, o que eu pretendia fazer? Todo mundo se vê nessa hora, provavelmente, que é a hora que precisa da atenção plena. Então, quando a gente se pergunta um pouco mais, o negócio vai acontecer. Existe, olha, quando você está plenamente atenta, tem mais controle sobre o seu piloto automático e a gente pode usá-la para criar hábitos. Por exemplo, às 5:30 da tarde, você pode ter uma série de hábitos de fim de expediente. Deu 5:30 da tarde, a gente acha é o fim do expediente. Verificar pela última vez suas mensagens, a gente desliga um computador, dá uma rápida piscada, assim, uma olhada na bolsa para garantir que não esqueceu a chave, o celular, a carteira, mas é fácil perder o controle consciente do piloto automático. Um hábito pode acabar desencadeando o próximo, que desencadeia o seguinte, depois outro e outro e outro. Por exemplo, você pode voltar para casa depois do trabalho por puro hábito e esquecer que marcou de encontrar com um amigo para sair, para tomar uma, né? Então, de várias maneiras aparentemente banais, os hábitos podem assumir o controle da sua vida. Então, hábito assume o controle, a gente faz no automático. Com o passar dos anos, o problema pode se agravar e à medida que você dá mais poder ao piloto automático, incluindo de controlar o que você pensa, hábitos desencadeiam pensamentos, que desencadeia mais pensamento, que acaba desencadeando ainda mais pensamentos habituais. Vou encaminhar aqui para mais gente. Tem uma pessoa aqui que pediu para lembrar, deixa eu só lembrar. Então, hábitos é mesmo o que a gente precisa desenvolver, a gente precisa nos moldar e desligar um pouquinho do automático, né, gente?
Automático existe mesmo, não tem jeito de fugir dele. E no piloto automático, às vezes é muito bom, isso é atitude, só que precisa dosar. Então, olha só, pra gente que fica no piloto automático e que está sempre à procura do que é, por exemplo, desligar um pouquinho, desencadear pensamentos bons e mais pensamentos, a gente vai acumulando um tanto de pensamentos aí. Para isso, a gente precisa colocar a mente um pouquinho mais centrada para evitar de ficar cansada, ansiosa, furiosa, insatisfeita com a vida. E como um computador mesmo, a gente lota a nossa memória. Então pode ser, gente, que a gente precise congelar isso, ou até mesmo é um problema de talvez dar um colapso. Pode sim dar o colapso, que são as famosas crises de ansiedade, né? E a gente começa a sentir de tudo. Eu já passei por isso. Então, quando a gente atinge o ponto em que essa sobrecarga se apodera da nossa mente consciente, torna-se difícil reverter o processo simplesmente pensando numa solução. Por isso equivale a abrir mais um programa no computador nosso aqui e sobrecarregá-lo com mais uma janela, que é Mindfulness, por exemplo. O que você precisa saber e fazer é encontrar um meio de escapar do ciclo logo que perceber que ele começou. Então, esse é o primeiro passo para lidar melhor com a vida. Ele requer que você aprenda a ver quando o piloto automático assume o controle das nossas vidas. Isso sim pode acarretar lá no fundo da nossa cabeça, da mente, num primeiro estágio, para a gente repensar na atenção inata, para que isso se torne um processo de reaprendizado. Então, reaprender a se concentrar uma coisa de cada vez. Então, quando vocês assistirem, pode ser que a hora de assistir esse vídeo, que é esse primeiro passo sobre atenção plena, pode ser que vocês tenham uma certa dificuldade em entender assim, mas é hora de fazer isso? Mas eu tô preparada para fazer isso? Eu preciso disso? Então, isso é um pouco mais moroso, um pouco mais de atitude sua, de fazer assim, a Luciana tá ensinando esse negócio, mas eu vou tentar. Primeira coisa, né? Saber se você quer fazer. Vamos fazer aqui já a de agora, por exemplo. Algumas atividades rotineiras que costumamos passar despercebidas. Por exemplo, escolha uma das atividades, vou começar o exercício, tá? Então, deixa eu só avisar mais e mais pessoas. Olha, escolha uma das atividades abaixo, que é escovar os dentes, ou andar de um lado para o outro na casa ou no trabalho, ou uma horinha do café, a hora de talvez jogar um lixo fora, remover um lixo na casa ou no trabalho, encher a máquina, né? Às vezes vai botar uma máquina para bater uma roupa, ou escovar os dentes, uma prática, uma atividade bem rotineira que vocês já são acostumados a fazerem, por exemplo. Então isso passa bem despercebido, a gente já faz, é automático, acorda, escova os dentes, né? Eu já corro pro banho. Essa hora do banho, ela pode ser aproveitada para essa técnica. Essa hora do banho é que pode ser aproveitado e a gente pode sim, né, reduzir um pouco desse nível. Quer ver? Escolha essa atividade e a cada dia da próxima semana a gente tenta lembrar de estar totalmente atento quando realizar essas tarefas. Olha só, atenção plena. Repetiremos essa experiência com a mesma atividade todos os dias durante uma semana. Veja o que você observa. A ideia não é se sentir diferente, mas apenas estar desperto por alguns momentos. Siga o seu próprio ritmo. Olha só, atenção mulheres,
A gente fica no piloto automático e a gente, por exemplo, escova os dentes. Onde está uma mente, né? Onde está a sua mente quando você escova os dentes? Onde que a gente pensa? O que que a gente pensa quando está parado escovando? Quando a gente está lá dentro do chuveiro, abaixo do chuveiro, na água, tomando banho, a gente está pensando em quê? A gente está concentrado em quê? Preste muita atenção em todas as sensações que você sente. A pasta, né? Quando tá escovando, toca os dentes, o sabor da pasta, a saliva, se aumenta, os movimentos necessários para a gente jogar aquilo fora. Então, no banho, por exemplo, a gente passa despercebida. Presta atenção nas sensações da água caindo no corpo, né? Na temperatura, na pressão sobre a pele. Então, esse passo a passo ensina-se nesse Mindfulness, que é a atenção plena, observar os movimentos da sua mão, por exemplo, como que lava, ao lavar. Caso decida aproveitar esse banho para planejar um pouco e refletir sobre alguma coisa, a gente faz intencionalmente com a consciência de que nisso que você, é isso mesmo que a gente consegue decidir a concentrar a nossa atenção. A gente consegue concentrar-se a nossa atenção prestando atenção em cada ação que a gente faz. Mindfulness é prestar atenção, ter atenção plena em todas as situações do seu dia a dia, para entender o quão é grandioso, o quanto isso é diferente, a gente fazer as coisas prestando atenção no que faz. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Esse foi o primeiro exercício, então a gente vai repetir essa nossa experiência de observar as atividades do dia a dia por uma semana. E no sábado que vem eu tô aqui de volta e a gente vai falar todo sábado, 10 da manhã, sobre Mindfulness, algumas técnicas. Quem quer aprender, seja muito bem-vinda. Um beijo.